Não sei se vocês notaram, mas eu já habilitei a segunda parte foi a única disciplina que eu consegui, né? Seguir o cronograma. Aí eu já adianto. Deixa eu ver se chega mais gente para eu vou deixar para o final da aula os avisos. Hoje a gente vai corrigir a atividade 3, estudar a primeira parte da economia de mercado, e eu pretendo também explicar para vocês, mostrar para vocês alguns dados da economia local, dos municípios de Có e Oroz, a gente entender um pouco dos parâmetros e explicar para vocês onde é que vocês podem ter mais informações da nossa economia, na nossa economia local. Então, vai ser bem interessante. Tá ruim a imagem, ou é só para a Ruth, ou de você está tendo... Bom. Aqui tá bom. Mais alguém está tendo problema? Ou só a Ruth? Ruth, parece que é só o seu. A gente vai começar com a correção da atividade 3, tá certo? Aquela mesma dinâmica, né? A gente, como só são 3 perguntas, a primeira questão, a gente vai 3 pessoas, né, para cada pergunta, né? A pessoa que for ler já lê, no caso a primeira, que são quatro alternativas. Lê as 4, sucintamente, e aí a gente vai compartilhando, né, corrigindo a resposta. Se tiver alguma coisa para complementar, eu vou complementando, e assim a gente faz a correção, tá certo? Quem pode iniciar? Eu posso ir, Pedro? Pode, Vanessa. Eu coloquei que o PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região. Pode ler os outros. Taxa de desemprego, inflação e deflação. A taxa de desemprego é o número dos trabalhadores desempregados divididos pela força de trabalho total, que inclui ambos os desempregados e aqueles trabalhos. A inflação é a queda do valor de mercado. E a outra, quando os consumidores compram menos e forçam as empresas a reduzirem seus preços. No caso da deflação, né? Obrigado, Vanessa. Outra pessoa. Aí no final eu comento. Posso ler, Pedro? Pode, Helenice. Coloquei letra A. O PIB é a soma de todos os bens produzidos em um local em um determinado período de tempo. B. A taxa de desemprego, como o próprio nome já diz, é o número de pessoas desempregadas. Quantos mais cargos de trabalho tiver, menor será o número de pessoas desempregadas. E quanto menor tiver o número continuará subindo. A inflação é quando há um aumento dos preços de produtos e serviços e algumas vezes ocorrem quando a demanda é maior do que a oferta, pois os preços tendem a subir. D. A deflação acontece quando há uma queda dos preços, por um bom período. Na maioria das vezes pode ser pior do que a inflação. Certo. Outra pessoa. Eu vou ler, Pedro. Pode ler, Roberto. Letra A. Representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em cada região. O PIB é o indicador mais utilizado na macroeconomia com o objetivo de qualificar a economia de cada região. B. É referente à desocupação oficial de pessoas sem emprego fixo. C. É referente à prática de algum delito, como, por exemplo, o aumento de serviços e produtos em cada região durante um devido tempo. Letra D. Medida que tenta reduzir a inflação, tendo um controle de preços, produções e distribuições. Ótimo, obrigado, Roberta. Então, meio que as 3 perguntas, né, as 3 respostas delas vão, né, que se complementar uma com a outra.
O produto interno bruto, assim como as meninas, né, falaram, diz respeito à soma de tudo que é produzido no país em um ano, né? Então a gente tem o produto interno ele é calculado tanto um aspecto macro do país, como também um aspecto regional, né? O PIB da região Nordeste, o PIB da região Norte, e como também a gente tem a soma do PIB do estado e do município. Então, hoje a gente vai ver como é que a gente pode encontrar esse produto interno bruto dentro do estado do Ceará e dentro dos municípios, né? Eu peguei de dois, né? Dos municípios que a gente mais próximo, né? Icó, Oroz. Podia também ter pegado o município de Iguatu, mas eu achei que se fosse pegar Iguatu já seria mais complicado para a gente fazer essa comparação, porque Iguatu é uma cidade bem maior do que Icó e do que Oroz, né? Então a gente vai comparar essa questão do PIB, né, desses municípios, ver o que influencia nessa captação, né, nesses valores. A gente, dentro do documento que eu vou mostrar para vocês, a gente vai perceber algumas variáveis que vão influenciar direto e indiretamente nessa composição do cálculo do PIB, tá certo? Aí nós temos o segundo indicador, que é a taxa de desemprego, né? Essa taxa de desemprego, ela se refere ao número percentual de pessoas que são economicamente ativas, mas que estão sem nenhum vínculo empregatício no momento, né? Então, são todas aquelas pessoas que estão na informalidade, sem um trabalho formal. E aqui, quando eu falo trabalho formal, é um emprego com carteira assinada, né? Um emprego que é devidamente registrado, tá certo? Aí nós temos, né, os dois índices, né, inflação e deflação. Inflação é a subida generalizada de preços, né? E aí tomem cuidado, porque só aumentar o preço de uma coisa a outra não causa inflação. A inflação, ela é causada por uma general, é quando tudo sobe de preço ao mesmo tempo. Então, se um determinado bem sobe, não significa dizer que aquele bem gerou inflação, certo? A inflação ela é caracterizada pela subida generalizada de preço. E aí, pode ser que um determinado bem que suba, por exemplo, a gasolina. Quando a gasolina sobe, geralmente há inflação. Por quê? Porque a nossa malha logística ela é praticamente rodoviária. Então, tudo é transportado praticamente pelas rodovias, né, pela questão do frete, né, dos caminhoneiros. Então, quando a gasolina sobe, quando o diesel sobe, tudo sobe, porque todas as mercadorias vão subir o frete e encarecer, em consequência, os produtos. Então, quando a gente tem o aumento em uma commodity, quando a gasolina, como o preço do trigo, por exemplo, vai aumentar, vai subir o preço de outros produtos e serviços também, certo? Então, a inflação é essa subida generalizada dos preços. Já a deflação é quando você tem uma decaída, né, dos preços. O que ocorre? Na inflação, você tem muito dinheiro em oferta, certo? Quando as pessoas têm muito dinheiro, quando a economia está cheia de dinheiro, o que acontece? As pessoas tendo dinheiro, elas passam a comprar mais, né? Se elas passam a comprar mais, aumenta aquela curva de demanda que a Helenice estava lendo, né? Se aumenta a demanda, ou seja, se aumenta a procura por bens e a oferta continua a mesma, por exemplo, você tem a mesma oferta de produtos, ou seja, os produtos continuam sendo ofertados, mas você tem uma procura maior pelo determinado bem, o que acontece? Os preços daquele bem tendem a subir, porque não tem tanta oferta. Então, para controlar um pouco a demanda, os preços sobem. Os preços subindo, isso generalizado, ocorre inflação. Do contrário, o que acontece? Na deflação, a gente tem um fenômeno oposto. O que acontece? Existe pouca moeda na economia, né? Então, existe menos moeda na economia. Se tem menos moeda na economia, o que acontece? As pessoas não têm disponível dinheiro para comprar. Se as pessoas não compram, o que acontece com a demanda? A demanda cai. Se a demanda cai e a oferta permanece a mesma, né, a oferta aumenta, acaba que os preços tendem a diminuir, né? Então, se os preços diminuem, ocorre o que a gente chama de deflação. Eu acho que foi
Roberta que falou, né, que a deflação ela é tão nefasta, ela é até pior do que a inflação. E por que, que a deflação é pior do que a inflação? Alguém saberia me explicar o porquê? Ou me dizer o porquê que a deflação é pior do que a inflação? Alguém saberia me dizer por que, que a deflação é pior do que a inflação? Vamos lá. O que o senhor comentou, eu acho que é porque a diminuição do movimento da economia, né? Porque os preços vão caindo, é porque a pessoa não vai comprar vai ocorrendo a diminuição do movimento na economia. Porque o povo não vai comprar. Se tá vendo que é porque não tem dinheiro, né? Suficiente. É igual o professor falou, se a pessoa vai comprar um celular e tá caro, aí sabe que 2 ou 3 meses depois vai estar mais barato, aí evita comprar naquela hora e compra depois. E aí todo mundo vai deixando para comprar depois, né, e nunca compra. E aí se eu não compro, o fornecedor não vende, né, a loja não vende, e a loja não compra do fornecedor, e assim vai, né, e não gira a economia. É tanto que no Brasil, a gente nunca teve fenômeno de deflação, sempre a gente teve inflação, mas em algumas economias do mundo a gente tem, né, fenômeno de deflação. E sempre quando ocorre uma deflação em um país, essa deflação ela é acompanhada por uma redução da atividade econômica, ou seja, ocorre um decaimento da atividade econômica em consequência gera uma queda na economia do país, certo? Então a deflação ela é pior do que a inflação, porque ela é acompanhada, né, pelo decaimento da economia. Então é bem mais nefasto do que a inflação. Embora a inflação também seja também um fenômeno bastante nefasto, porque a inflação ela tira o poder de compra, né, das pessoas. O que você comprava com R$ 100 há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, você não compra hoje, tá certo? E não comprará no ano que vem, tá certo? A inflação, ela corrói, ela tira o poder de compra das pessoas, ela tira o poder da moeda, tá certo? Eu tava vendo um panfleto que eu tava de 2.000, aí o pão era 5 centavos. O pão, um panfleto do ano 2000. Pão, né? Um pão 5 centavos. Hoje você compra um pão, acho que deve ser uns 25, né? Ou 50 centavos, né? Para você ver. Para você só ter ideia a questão do poder da inflação, o maior exemplo que os economistas falam é a questão do Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo, logo no lançamento do real, em 1994, você conseguia comprar o Kinder Ovo por R$ 1. Hoje o Kinder Ovo está por volta dos 15, R$ 16, né? Então por aí você já tira, né, o mesmo Kinder Ovo, né, quase, porque não mudou praticamente nada, não teve praticamente nada de inovação. O mesmo chocolate que vem o mesmo brinquedo, não teve inovação, né, para encarecer a questão do produto. Então o mesmo produto que era vendido em 1994 é vendido hoje em dia. Então você vê aí uma diferença de quase R$ 15, né? Diferença de 150%, né, do valor. Então, a gente teve, durante a história do país, várias crises inflacionárias. O final da ditadura militar, né, em 1964, desde 1964 até 85, o que foi que aconteceu? O governo militar, para financiar aquele milagre econômico que estava havendo, que foi que ele fez? Contratou vários empréstimos, né? Contraiu dívida externa, e aí essa dívida externa ela aumentou, né, o volume de dinheiro na economia, você tinha muito dinheiro na economia, e com isso os preços subiam diariamente. Você tinha períodos, eu acho que era em 1984, em 83, 84, a inflação do ano chegava a quase 150%, 180%. Para você comparar, hoje em dia, o Banco Central, acho que até mostrei para vocês na aula passada, a previsão da inflação desse ano é 2,35%. Então, você compara, né, com a crise que nós estamos vivenciando hoje no coronavírus, né? De 2,35% para 1984, onde você tinha uma inflação de 150%. Então, nós já vivemos períodos de inflacionários
bastante grande, né? Que causaram um trauma, né, nas pessoas daquela época. E foi preciso praticamente 4 planos econômicos para poder normalizar, né? Você teve cruzeiro, cruzada, aí depois teve cruzado novo, e só vem normalizar em 94, 95 com o plano real. Então foi preciso praticamente tirar toda a moeda de circulação para poder controlar a questão da inflação, que era altamente grande naquela época. Tá certo? Dito isso, se alguém ficou com dúvida entre o que é inflação e deflação, se ninguém ficou com dúvida, a gente pode ir para a segunda pergunta. Não? Professor, eu cheguei agora, eu nem ouvi direito. Você não entendeu, Luan, o que é inflação e deflação? Não, tipo, eu cheguei agora. Ai, que eu tava resolvendo um negócio aqui. Tá. Inflação, Luan, é quando você tem uma subida generalizada dos preços. Tudo fica caro, tá certo? E com isso aumenta o preço dos produtos. Deflação seria o contrário, é quando você tem uma queda generalizada dos preços. E aí a deflação... Ou seja, um aumento do preço e o baixo. E outro baixo. Exatamente isso. Né? Simplificando as coisas. Show, entendi. A gente tem a segunda questão no seguinte: explica a relação existente entre taxa de desemprego e inflação. Existe uma relação entre esses dois parâmetros econômicos? Quem poderia falar, Lei? Eu leio o meu. Pronto, lê aí, Rian. Eu coloquei assim: quando existe muita gente desempregada em um país, ela não vai receber o seu salário. Se não tiver o salário, que é o dinheiro, a pessoa não tem o que consumir nem o que comprar. Então, se elas não comprarem nada, os preços do país tendem a cair. Essa é a diferença entre taxa de desemprego e inflação. Ótimo. Mais alguém queria complementar a resposta do Rian? Eu. Lê, Miguel. Eu coloquei: quanto maior a taxa de desemprego, menor a inflação. São inversamente proporcionais, pois quando as pessoas ficam desempregadas, elas tendem a gastar menos. Com isso, ocorre a diminuição da procura, então os preços caem, por conta que a inflação diminui. Ótimo. Mais alguém gostaria de complementar a resposta? Eu vou responder. Pode sim, Gustavo. Eu vou dizer assim, quando os trabalhadores estão desempregados, suas rendas caem bastante, e com isso tendem a comprar menos, ocasionando a estabilidade da oferta e a queda da demanda. Em consequência disso, a inflação tende a baixar, né? Baixando os preços para ter uma movimentação maior na economia e a demanda subir. Exatamente. Então, praticamente, né, as 3 respostas, elas se convergem, né? Como o Miguel falou, as 2 taxas, elas são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando uma sobe, a outra desce. Hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem uma alta generalizada da taxa de desemprego, que está altíssima. Eu até mostrei para vocês na aula passada, né, a questão, vou até abrir aqui o site do Banco Central, só para a gente recapitular, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Não sei se eu mostrei na aula passada, mas aí quem não estava presente é bom a gente mostrar. Vocês estão conseguindo ver aí a tela do Banco Central, então, né? Sim, Estamos. Né? Vou só mostrar aqui. Pronto. Ó, esse gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar ele. Pronto. Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução da taxa de desemprego no país. A gente tem o pico, ó, ele é medido, ó, ele está aqui desde março de 2012 até, né, o mês atual, né, até junho de 2012. Nós tivemos um pico histórico, né, que foi em março de 2017, ou seja, há 3 anos atrás, onde você tinha um pico de 13,7 milhões de pessoas desempregadas, né, no país. Hoje a gente está com
13,3, né? Então está um pouquinho abaixo, né, do que a gente estava o pico, mas está bem alto, né? Você tem, onde foi que aumentou, né? Agosto de 2015, né? Logo com a crise, né, do governo Dilma, né, com o impeachment da saída da Dilma, né, para até o governo atual, a gente tem uma alta, né, da questão da taxa de inflação. Esse gráfico aqui, ele mostra a questão da atividade econômica, né? Você tem aqui, de agosto de 2010 até agosto de 2020. Então, veja, que a gente tem uma queda, né? Aqui você tem a taxa de desocupação, ou seja, a taxa de desemprego, e aqui você tem a atividade econômica. Então, veja que desde 2010, né, que a atividade econômica do país vem caindo, né? Caiu drasticamente, né, em junho de 2016, veio se recuperar em 2017, mas desde 2019 para a questão da crise atual, né, vem caindo vertiginosamente, né? A gente está com a taxa de crescimento econômico negativa de quase 3%, né? Aqui você tem as metas de inflação, né? Vocês veem aí que aqui você tem um gráfico de 2010 até 2021, né? O país, desde 2016, que não atinge a questão das metas de inflação. Deixa eu ver se eu acho aqui um histórico da questão da inflação. Deixa eu baixar aqui. Esse site é muito rico de coisas, certo? De dados. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem, né, pesquisar. Eu vou até mostrar para os meninos também de tarde hoje esse site. Ei, professor. Oi. Quem é o presidente do Banco Central? Do Banco Central? Boa pergunta. Eu sei que o da economia é o Paulo Guedes, mas a gente pode pesquisar daqui a pouco, A Casa tá de certo? Papel me fez questionar isso no Brasil. Aqui a gente tem, né, as metas de inflação, né, de junho aqui o gráfico vai de junho, né, de 2019 até julho, né, de 2020. Então você teve um aumento, né, do ano passado, né, de dezembro, né, de 2019, a inflação estava 4,31. A gente teve uma queda em maio, né, foi o menor patamar de 1,88, e a gente tem, né, hoje a inflação atual é calculada na base de 2,31. E a inflação está baixa, por quê? Porque a taxa Selic também está baixa. Quando você tem uma baixa na taxa Selic, praticamente você tem baixa inflação. Por quê? Porque os juros estando baixos, você acaba que tem uma deflação, né? Acaba que a inflação ela fica bem baixa, tá certo? E isso, o que está acontecendo? Pela taxa de juros estar baixa, o que está acontecendo? A cotação do dólar está altíssima, tá certo? Quando você diminui a taxa de juros, você tende a aumentar o câmbio. Isso é ruim, tá certo? Por que é ruim? Porque o que acontece? A nossa moeda, ela ultimamente, ela é praticamente a moeda que mais se desvalorizou no mundo todinho. O que acontece? Os grandes países com economias mais sólidas, como os Estados Unidos, por exemplo, você tem as taxas de juros de lá são bem pequenas, tá certo? O correto, como a gente viu na aula passada, é realmente que o governo pratique taxas de juros baixos, né? As taxas de Selic, a taxa de juros baixos. Justamente porque se o governo coloca taxa de juros baixa, ele vai diminuir a questão da dívida pública. Só que o que acontece? Se o governo, no caso, no país emergente como o Brasil, coloca a taxa de juros baixa, você acaba que um investidor estrangeiro ele vai preferir investir o dinheiro dele em outras economias que rendem taxas de juros maiores ou mesmo economias mais sólidas. Então, por exemplo, se os Estados Unidos têm uma taxa de juros um pouco bem parecida com o país, aí o investidor que vislumbra toda a crise política que a gente vivencia com
né, a nossa economia, que é praticamente rural, a nossa indústria praticamente quebrada, um país que tem uma dívida pública altíssima. Então, o que, que o investidor estrangeiro pensa? Ah, não vou investir num país, eu vou investir em economias mais sólidas, como os Estados Unidos, como os países da Europa. Então, o que, que acontece? Os investidores internacionais acabam que saem, né, tiram os capitais, né, tiram os investimentos do Brasil e acabam investindo, né, em outros países com economias mais sólidas, tá certo? Então, acaba que se a taxa de juros estivesse um pouquinho mais alta, o que, que aconteceria? Esses investidores estariam mais, né, eles seriam mais atraídos para a questão dos investimentos aqui no país. Então, o que está acontecendo? Como a taxa de juros, a taxa Selic está baixíssima, o nosso câmbio está alto, tá certo? Então, é a máxima, né, a questão do dólar. Deixa eu ver se eu encontro aqui gráficos da questão do dólar. É a máxima, o dólar nunca esteve tão alto, tá certo? É o pico máximo. Ó, aqui você tem, ó, a taxa cambial. Gráfico da taxa cambial. Você tem aqui de agosto de 2010 até, né, agosto de 2020. Então, você tem aqui, ó, em 2010, o dólar custava basicamente 1,75, né? E hoje tá o quê? A gente chegou ao máximo, no dia 4 de maio, o dólar chegar a 5,82. Foi 15 de maio, né? Foi o pico máximo na questão do dólar. Então, quando o dólar sobe, pessoal, tudo sobe, porque o nosso país, ele não produz praticamente, ele só produz commodities, né? A gente só produz praticamente minério de ferro e commodities agrícolas, né? Soja, arroz, feijão, e a gente importa tudo, praticamente tudo que é refinado. A gente importa praticamente toda a base de produtos tecnológicos, a gente importa máquinas, equipamentos, a gente importa praticamente tudo, remédio, tudo que você pensar, a gente importa de fora. Até essas máscaras mais simples, não produz aqui no país, a gente praticamente importa tudo de fora. Então, quando o dólar sobe, acaba que tudo sobe também, tá certo? Então, está sofrendo bastante por também essa questão da taxa de juros estar tão baixa. E está tão baixa justamente porque as nossas reservas internacionais, elas estão caindo vertiginosamente, tá certo? E aí, a questão das reservas cambiais que a gente tinha, que a gente somou durante de 2010 até 2015, com os governos Temer e Bolsonaro, a gente praticamente que essas reservas diminuíram, e aí para controlar essa questão da taxa de câmbio está sendo bastante difícil para o governo atual. Então, a crise que a gente está vivenciando vai se alastrar, né? O ano que vem talvez seja muito pior do que a projeção, é bem pior do que esse ano, tá certo? Então, a gente vai ainda viver ainda dias ruins. Mas continuando, só para finalizar essa questão, né, da taxa de desemprego e inflação, quando você tem muita gente desempregada, o que que acontece? Acontece que essas pessoas não têm dinheiro, né, não têm renda, e por não ter renda, elas não compram, não movimentam a economia. Se ela não movimenta a economia, não há por que aumentar a questão dos preços. Então, aí não há uma questão tão grande da inflação. Por isso que a nossa mesmo que a gente perceba no dia a dia os produtos ficarem mais caros, mas em um aspecto macroeconômico, né, para o Banco Central, ele ainda não vislumbra um aumento tão generalizado da inflação, mesmo que todo dia a gente perceba, né, que as coisas têm aumentado, né? Então, mesmo que a gente perceba, essa nossa percepção, ela ainda não é evidenciada pela questão dos números, pelas estatísticas, por conta tanto da taxa de desemprego que está tão alta. Então, meio que essas duas variáveis, elas se complementam. Tá certo? E aí a gente pode ir para a terceira pergunta, né, que vai falar sobre a questão da fórmula de cálculo do PIB, né? Explique com suas palavras cada item que compõe
a fórmula do cálculo do PIB. Quem gostaria de falar essa questão? Posso falar? Pode, Paula. Eu coloquei de uma forma bem resumida. O PIB é igual a C mais I mais G mais X menos X. Eu vou falar aqui cada um. C é o consumo privado, é o consumo de bens e serviços, I é o investimento por empresas realizadas para o crescimento do país, G são gastos governamentais com obras, operacionais estatais e etc. X é o volume de exportações e M é o volume de importações. Ótimo. Mais alguém gostaria de complementar a resposta da Paula? Vamos lá, mais duas pessoas. Só para a gente finalizar. Vamos lá, pessoal. Professor, eu coloquei praticamente da mesma forma. Tá? Ninguém acrescentou, todo mundo colocou do mesmo jeito. Eu coloquei mais coisa. Dei, Miguel. Pode ler. Eu coloquei, C, consumo da casa particular, o consumo das famílias, seja de bens e serviços. A feira, né, no nosso dia a dia. A compra do mês. Serviços como de transporte, entre outros. E os investimentos das empresas. Compra de produtos para expansão do negócio, a partir de um plano com o intuito de que o retorno de seus investimentos seja maior que o seu gasto. Com isso, os investimentos são importantes para movimentar a economia. G significa gastos do governo, com as obras públicas, praças, prédios estatais, entre outros gastos governamentais. Também podem ser vistos como investimento na economia do país, pois proporciona mais empregos. X e M, volume de exportações e importações, respectivamente. São índices inversamente proporcionais, pois quanto maior um, menor será o outro. Quanto mais exportações, mais produção, com isso a menor necessidade de importação. Quanto mais importação, menos produção, pois ao invés de fabricar seus próprios produtos, o país está comprando de outros países, assim havendo uma diminuição de exportações. Pronto. Ótimo. Só para complementar, né, a resposta deles, a gente tem aqui, né, a fórmula do PIB, né, o C, né, o consumo, né, o consumo privado, o consumo das famílias, né, como o Miguel falou, a nossa feira, né, do dia a dia, tudo que a gente consome, né, somado pela questão dos investimentos, tanto os investimentos privados como os investimentos públicos, mais a questão dos gastos do governo, né, quando o governo ele gasta no sentido de numa obra pública, por exemplo, ele está gerando emprego. Então, independente ou não, ele está gerando, né, está movimentando a economia, está produzindo. E aí, mais a questão das importações, aliás, mais as exportações, que é o X, né, e menos a questão das importações. O X e o M é a questão da balança comercial, né, o que é somado o que sai do país, né, o que a gente exporta, menos o que a gente importa. Né? A gente, durante muito tempo, a gente está tendo uma balança comercial negativa, ou seja, o Brasil ele tem mais importado do que exportado. Tá certo? Na aula de hoje, a gente vai, só antes de eu começar a explicar a questão do mercado, eu gostaria de apresentar para vocês um site, que é o site do IPES. Deixa eu só vir para cá para o Chrome. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Ó, vocês colocam IPES-CE, que é o Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará. Nesse site, a gente vai ver tem várias coisas, tá certo? Vocês podem depois dar
dar uma pesquisada, quem tiver curiosidade depois, tem várias coisas nesse site, tem vários dados relevantes e importantes da economia, tanto do nosso estado como dos municípios. Aqui a gente tem estudos, né, econômicos, estudos sociais, né, estudo de gestão pública, aspectos voltados mais para a questão da estatística e geografia, tanto do estado como dos municípios. Aí tem esse negócio aqui do IPS Data, né, que é um sistema de informações geossocioeconômico do Ceará. Tem dados da questão do Banco Mundial e tem a questão também dos estudos, né, que eles colocaram agora sobre o coronavírus. Aí a gente vai aqui nessa aba aqui de estudos. A gente vai, é só clicar nessa parte aqui de estudos socioeconômicos. Aí aqui, ó, embaixo a gente tem dados da questão do PIB trimestral. Deixa eu baixar aqui. Ó, aqui a gente tem aspectos do PIB, né? PIB trimestral, PIB estadual e o PIB municipal, né? Aqui a gente tem todo ano, né? Aí aqui a gente tem dados sobre a conjuntura, né, do estado, com uma série de análises, né, indicadores que traduzem o dinamismo. Então, como eu ia falando, aqui nós temos, nesse site, ele mede a questão do produto interno bruto, né? A gente vai analisar a primeira questão do PIB, tá certo? Do PIB municipal. Então, aqui a gente tem análise da questão o mais recente, ele tem a questão dos anos de 2002, 2010, 2016 e 2017, né? Então, vamos ver aqui. Aí é um documento em PDF, tá certo? Ele traz... Deixa eu abrir. Traz aqui, não, ele traz uma análise, né, do PIB dos municípios. Aí traz toda uma análise, né, do produto interno dos municípios do estado do Ceará. Eu não vou ler esse texto, tá certo? Eu estou só passando. Eu quero só ver... Ah, ele só traz por região, né? Traz só alguns municípios. Traz o de Iguatu, mas tem o geral. Deixa eu só voltar aqui. O que eu quero ainda não é isso. Não, também não é esse daqui. Acho que não é aqui. Deixa eu voltar. Acho que é naquele do IPS Data. Esse daqui, ó. Só falta não está disponível. Que triste. Cadê? A sorte que eu já baixei. Eu digo, eu vou baixar os arquivos que podem esses meninos achar. Aí eu pego, eu já baixei. Boletim de Gestão Pública de 2020. Vamos ver o que tem aqui. Não vai ter. Eu sei que lá naquele PS Data, que é essa parte aqui, minha gente, eu olhei isso daqui ontem, parece mentira minha, né? E não tá disponível. Vocês estão vendo aí que eu estou clicando e o negócio diz que não está disponível. Mas, enfim. Deixa eu ver aqui se não é eu que estou colocando o negócio errado. Deixa eu ver aqui nessa parte de estatística. Não, mas não é aqui não. Estudos.
Eu queria ver era por município, mas já que eu não estou achando, eu vou mostrar para vocês o que eu baixei. O mais recente que eu achei foi o ano de 2016. Eu não achei os recentes, não. Tem o de Oroz e tem o de Icó. Vou mostrar aqui para vocês. Mas nesse site tem, é lá naquele negócio do IPS Data. É porque eu acho que eles devem estar atualizando o site ou fazendo algum tipo de manutenção. Aí por isso que eu acho que não está disponível. Ó, esse daqui é de qual município? Deixa eu ver aqui. Esse daqui é o de, vamos mostrar primeiro o de qual. Esse aqui é o de Icó. Eu botei lá no Ava, tá certo? Esse documento. Esse documento eu baixei lá daquele site, do IPES. Aqui você tem diversas informações sobre o município. Aqui é do caso do ano de 2017, mas ele pega dados do ano anterior. Então, a publicação é no início de 2017, mas ela utiliza como dados do ano de 2016. Então, aqui você tem. Deixa eu pegar aqui o sumário. Pronto. Então, você tem características gerais, né, aspectos gerais do município, posição, extensão, né, características ambientais, divisão política administrativa. Aí você tem alguns aspectos que são os que a gente interessa, né, para a gente, a questão demografia, domicílios, aqui questões de saúde, educação, os que a gente quer, né, no caso, que a gente vai analisar, né, questões de índice de desenvolvimento, emprego e renda, indústria e comércio. Tem também dados referente à questão da infraestrutura, né, saneamento, energia elétrica, coleta de lixo, e também aspectos sobre economias e finanças, né, que a gente vai comparar, a questão do produto interno bruto e aspectos sobre a questão das finanças públicas. Tem também um pouco sobre a questão da política, né, do município, quem são os representantes políticos. Nessa primeira parte aqui, nós temos aspectos gerais do município, né? E tem o ano de criação do município, né? Em 1735, a lei de criação. Aí tem a tipologia, né? Da onde surgiu a palavra Icó, né? Icó tem origem do tupi, né? Que significa água ou rio da roça, né? Lembra lá dos estudos sociais de vocês, né? Já devem ter estudado isso aqui em alguma disciplina, né? De estudos sociais, já que vocês estudavam lá no ensino fundamental, né? Vocês sabem disso? Sabiam disso? Sim, não? Sim. Sim, né? A gente vê já o de Oroz. Aí nós temos aqui a questão da posição e extensão, né, do município, onde as divisas, né? O município faz divisa ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, né? Aqui nós temos as medidas territoriais, aspectos climáticos, aí nós temos a divisão política administrativa, né, a questão dos distritos, né, do ICO. Aí aqui a gente vai para a questão demográfica. Pronto. Aqui, ó, nós temos a população total, né, de ICO, aqui do ano de 91, 2000 e 2010. Pedro, por que 2010? Porque foi o último censo a ser realizado, né? Os censos eles são feitos de 10 em 10 anos, né? Esse ano a gente teria o censo, mas por conta da pandemia, né, ele foi prorrogado para o ano que vem. Talvez nem seja, né? Ninguém sabe também se vai ser realizado ano que vem, né? Mas em 2010 nós tínhamos uma população estimada de 65.456 pessoas, né? Estima-se atualmente que a gente tem por volta de 70 mil pessoas, né, em ICO. Estima-se que a gente deve ter aumentado em cerca de 5 mil pessoas, a questão do número, né, da população. Entre elas, a gente vê que tem um percentual maior de homens, né? Os homens tem de 31.881 homens. Aliás, tem mais mulheres do que homens, né? Tem 31.881 homens para 33.575 mulheres. Mas o total aqui é 65 mil, né? 456. Aí vamos lá. Aqui nós temos a população recenseada,
Tem sim, Paulo. Aí tem, lá naquele site você encontra de todos os municípios do estado do Ceará como um todo, tá certo? Aqui eu só peguei os dados de Icó e de Oroz. Esse documento aqui é o de Icó e eu vou mostrar daqui a pouco o de Oroz. Esses dados aqui, né, recenseada a questão por sexo, eu não vou mostrar tudo não, tá certo? A gente vai... ele traz aqui uma estimativa, né? Ele traz uma estimativa abaixo da população de Icó, de 2014 até 2017. Então, em 2017, estima-se, né, que a população de Icó tenha crescido por volta, né, de 67.486 pessoas. Então, está próximo do número que eu falei, né, de 70 mil. Então, está por volta, né, desse número aí. Em 2016, né, 67.345. E aqui, pessoal, vocês prestem atenção, porque vai ter uma questão lá no exercício que vai pedir para vocês calcularem o PIB per capita no ano de 2016. Vou já mostrar o PIB do ICO para 2016 e o número que vocês vão considerar para o cálculo da população vai ser esse daqui, 67.345. Mas daqui a pouco eu explico melhor como é que vocês vão fazer esse cálculo, tá certo? Aí a gente vai passar para a questão de indicadores. Aqui não nos importa. Vamos lá para a parte econômica. E você tem dados sobre mortalidade infantil, saúde, depois vocês dão ali. Questões de educação, né? Como é que está o grau de formação docente, você tem aí vários dados sobre o município. Você tem taxas de aprovação, reprovação. Aí vamos aqui. Esses aqui são os índices de desenvolvimento. A gente viu na aula passada alguns indicadores de desenvolvimento, né? O PIB per capita, o IDH, né? E o coeficiente de Gini, né? Aqui a gente não tem o PIB per capita, mas dá para a gente calcular, tá certo? Porque mais na frente ele traz a questão do PIB. Então, se a gente pegar o valor do PIB e dividir pelo quantitativo da população daquele ano, a gente consegue medir a questão do PIB per capita. Então, é isso que eu peço para vocês calcularem depois. A gente tem aqui o índice de desenvolvimento municipal, né? Você tem aqui o índice de COL, tá? No valor de 18,57. É um índice bastante baixo, tá certo? A gente tem no município de Icó cerca de... Deixa eu ver aqui quantos municípios o Ceará tem. Vou só dar aqui um Google bem rápido. Professor, o senhor poderia explicar o que realmente significa o índice de desenvolvimento? Sim. Sabe? Eu explico já, peraí. Total de municípios. Professor, no caso a gente vai estudar esse desenvolvimento Oroz. Sim, eu vou só olhar, né? A gente vai tentar analisar. O Ceará possui 184 municípios. 184 municípios. Dos 184 municípios, Icó está no ranking 153, né? Isso no ano de 2016, tá certo? Aliás, no ano de 2016. Então, a gente está quase no final, né? Quando se fala de desenvolvimento do município. Então, está bem baixo, né? Marquem aí, qual 153. Vamos ver já de Oroz, qual o ranking que Oroz está. De índice de desenvolvimento humano, a gente está 0,66. O que significa a questão do índice de desenvolvimento humano? Que é também uma questão que eu vou pedir para vocês pesquisarem depois. Mas o DH, basicamente, ele vai pegar dados da questão econômica, dados da questão de saúde, né? Questão de mortalidade infantil, como é que anda a questão de saneamento básico, e questão também da educação. Então, ele pega esses três... Alfabetização, né? Então, ele vê esses três vertentes. Vê o lado da economia, vê o lado da saúde, né? Taxa de mortalidade, né?
infantil, ver a questão do saneamento básico, enfim, e ver também a questão também da educação, né? Taxa de alfabetização, taxa de aprovação, reprovação. Então, meio que ele faz um apanhado e mede o índice de desenvolvimento humano daquele município. Quanto mais próximo de melhor é o índice de desenvolvimento daquele país, ou daquela região, ou daquele município, enfim. Então, aqui, ó, o IDH de Icó, né, no ano de 2010, era 0,60. Comparando os 184 municípios do Ceará, nós estamos na posição 113. Então, o município de Icó está 113. Eu explico já, Ruth, essa questão da atividade. Mas é isso mesmo. Quem é de Icó, faz de Icó. Quem é de Oroz, faz de Oroz. Tá certo? Aí nós temos ainda o índice de desenvolvimento social, né? Questão de oferta e o desenvolvimento social de resultados. Aqui, basicamente, desenvolvimento social em si, né? A questão de quantas pessoas, né, que estão em renda baixa, né? É basicamente essa questão. Aí nós temos também a questão da população extremamente pobre. Aí nós temos a porcentagem também, né, que no estado e no município. Cerca de 27% da população de Icó está, isso em 2010 estava na faixa de extremamente pobre, né? É um índice bastante elevado, né? Quase 30% da população de Icó está nessa renda per capita mensal de até R$ 70 por família, né? Então, é um índice bastante crítico. Aqui nós temos dados sobre emprego e renda, né? Em diversas atividades, né? Comércio, que se a gente for analisar, praticamente a maioria, né, da população está no serviço público, né? Praticamente, né? Você tem aqui 3.000, né? 123 pessoas, né, estão empregos, né, você tem aqui praticamente o total de empregos formais, mais na questão do aspecto público, né, a maioria está no aspecto público, e mais depois do aspecto público você tem mais na área de serviços, né, serviços estão mais do que o comércio. Se você for analisar a questão dos empregos formais, tem mais na área de serviço do que o comércio em si. Passando, aqui nós temos a questão do saldo, né, dos empregos, essa questão a gente não vai falar muito. Aqui você tem aspectos de emprego formal por faixa etária, né, então a maior parte dos empregados estão na faixa etária de 30 a 39 anos. Nós temos dados sobre indústria, praticamente a gente não tem, né, indústria em Icó. Então, sim, a aula vai ser até 3 horas. Deus me livre, até 3h30. Nem eu aguento, imagine vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos dados sobre comércio, infraestrutura, mas o que eu quero chegar mesmo é para o PIB, mais lá para frente. Pronto. Esse PIB aqui, pronto. Aqui nós temos... já está dividido o PIB per capita. Eu pensei que vocês tinham que calcular, mas já está aqui. Eu pensei que não tinha o PIB per capita. Está aí que eu... Então, vocês nem vão ter que calcular, já está aí. Então, é só pegar mesmo os dados. Então, você tem aqui o PIB do município, isso em 2015, tá certo? Eu pensei que era 2016, mas 2015. Você tem aqui o PIB, né, isso eu acho que é em milhões. 562 milhões, 450 mil reais, né? Isso em 2015. Isso do município de Icó e aqui o PIB, né, do estado. E aqui você tem o PIB per capita, né, por habitante, de R$ 8.370 reais. Aqui você tem uma evolução, né, um gráfico da evolução do PIB, né? Então você vê que tem um crescimento do PIB de 2011 a 2015. E aqui aspectos, né, das finanças públicas, aspectos da receita, né, das despesas, mas isso aqui não nos interessa, não. Vamos comparar agora o de Oroz, vem como é a questão do município de Oroz.
São esses primeiros dados, né? Vamos ver, foi criado, né, em 1956, né? É bem recente, o município de Oroz, a data de criação, né? Em Icó é 1700 e alguma coisa, deixa eu olhar aqui. Icó é 1735, Oroz é 1956. Também recente, o município foi... a palavra, né, a tiponomia, proveniente da denominação do pequeno arbusto que serve de alimentação para o gado, né, pertencente à família das passerolas pendurais. Vocês sabiam disso? O nome Oroz tem a ver com um negócio de arbusto que serve para a alimentação do gado. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, não. Os orões aí da sala, vocês sabiam disso? Você tem aqui divisão política. Tá vendo aí? Ai, amanhã, né? Cadê? Ai, mas não tem aqui não. Pensei que tinha, né? A data. Aí vamos aqui, a demografia do município. Oroz, no ano de 2010, tinha cerca de 21.389 pessoas, isso em 2010. Aí nós temos uma previsão, né, uma estimativa da população, né, para o ano de 2017, 21.292 pessoas, né? Então, comparado a Icó, né, Icó está quase 69 mil, né, tem mais que o dobro. Mas vamos ver aspectos do PIB, só para não tornar mais. Vamos ver a questão, eu quero só ver a questão do IDH, do Índice de Desenvolvimento do Município e a questão do PIB. Vou só passar aqui, a gente comparar só esses dados. Pronto. Ó, o índice de Desenvolvimento Municipal. Vocês lembram lá o DICO? O DICO era, deixa eu só voltar aqui. Pronto. O DICO era 18,57, né? No ranking 153. Vamos olhar aqui, ICO. Então, Oroz aqui. Oroz está no ranking de 25,29, ou seja, bem mais do que Oroz, né? Está 92 do ranking, né? De 184 está no ranking 92. Então, Oroz está, né, ganhando de lavado de Icó em aspectos da questão do desenvolvimento municipal. Aí, comparado dados do desenvolvimento humano, né, vamos ver lá. Icó, nós tínhamos um IDH de 0,60. Oroz, nós temos IDH de 0,66. Né? Lembrando que quanto mais próximo de 1, né, melhor. Então, Oroz, você tem aqui um ranking de 184 municípios, Oroz está no ranking, né, de 41. Então, está bem melhor do que Icó, né? Icó, de 184, nós estamos no ranking 113. Então, Oroz está no ranking, tem um IDH muito melhor do que o Icó, né? Então, vejam aí, né, quando você compara, né, a questão do município com a população, né, com a educação em si, a qualidade de vida, né, de uma pessoa que mora em Oroz, tecnicamente, né, deve ser bem melhor do que uma pessoa que mora no Icó, analisando essa questão desses dados aqui. Aí vamos olhar só a questão aqui do PIB do município e do PIB per capita. Olhando lá para... Pronto, o PIB. O PIB do município, né, isso no ano de 2015, estava cerca de 170 milhões e 130 mil reais. E o PIB per capita, né, que é o PIB por pessoa, durante um ano, está cerca de R$ 7.952 reais. Em relação ao PIB per capita, né, que considerando o tanto que uma pessoa teria por ano de rendimento, é menor do que do município de Icó, né? Icó tem um PIB per capita maior, né? Se a gente for analisar, o PIB per capita de Icó é cerca de 8.000
370, né? Então, o PIB per capita de Icó é maior do que o de Oroz, né? Só ganha nessa questão do PIB per capita, mas o IDH é bem maior. E aí, vocês gostaram de analisar essas questões? Eu vou mostrar logo a atividade, que a atividade basicamente tem a ver com isso daqui. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo o AVA aí? Então, ó, aqui tem esses arquivos, tá certo? Aqui o perfil municipal de Icó e de Oroz. Aí tem aqui, logo abaixo, a questão da atividade 4. Aqui, essa primeira questão eu vou falar depois, que é, no caso é o conteúdo da aula de hoje. Mas essa segunda e essa terceira é aspecto. Depois eu volto para essa primeira questão. A segunda questão fala sobre essa questão do PIB per capita, tá certo? É só para falar o que quer dizer, né? O que assim se fala. Então você vai falar um pouco sobre o que é o PIB per capita, o que é o IDH e o que é o coeficiente de Gini, como é que a gente pode interpretar esses dados. Aí aqui na terceira é que a gente vai falar sobre a questão dos municípios. Então você vai pesquisar, né, dos municípios de Icó e Oroz e compare os seguintes dados. Então, aí a gente faz o seguinte: quem é de Icó faz o município de Icó e quem de Oroz faz do município de Oroz. Então, vocês lá já tem. Então, é só vocês pegar aqueles dados. O PIB, né, que eu mostrei para vocês. O PIB per capita, o IDH e o Índice de Desenvolvimento Municipal. Tudo tem lá, né? Se vocês tiverem dúvida, vê depois a gravação que ficou lá. Eu expliquei bem direitinho como é cada índice, tá certo? Mas vamos para o conteúdo dessa aula, tá certo? É bem pequenininho, a aula só é 2 páginas, tá certo? Vamos ver se a gente consegue ler tudo. Aí a gente termina, aí eu explicar a primeira. Economia de mercado. Quem pode ler? Começar a ler. Vamos lá? Vamos lá? Quem pode? Pode. Yara, pode começar. Onde tem versão textual. Modelos econômicos são... Eu estou escutando duas vozes. Modelos econômicos são teorias simplificadas que mostram as relações fundamentais entre as variáveis econômicas. Nesta aula, estudaremos o modelo básico da economia. Explica mudanças nos variáveis preços e qualidade produzido por um determinado mercado. O modelo de demanda e oferta. Ao final desta unidade, você deverá ser capaz de usar o modelo demanda e oferta para identificar a lógica de artigos de jornais e revistas quando analisam mudanças de preços ou de produção dos bens e serviços, e calcular preço e quantidade de equilíbrio em um determinado mercado. Pronto, obrigado, Yara. Essa questão, né, então, nesse capítulo, né, nesse novo capítulo do livro, a gente vai estudar aspectos sobre como funciona aquelas variáveis que a gente estudou, né, de economia de mercado, né? Então, a gente viu o que é uma economia de mercado. Vocês lembram das aulas passadas o que seria uma economia de mercado? Vocês estão lembrados? Lembra lá das aulas passadas? Quem lembra o que é uma economia de mercado? Vamos lá, quem foi que aprendeu na aula passada, nas aulas passadas? Quem lembra o que é uma economia de mercado? É isso mesmo que vocês estão pensando, digam? Ninguém lembra? Ninguém aprendeu, hein? É isso aí que vocês estão pensando, não quer dizer. Então, já quem quer dizer, né? A economia de mercado é um modelo econômico
em que um lado você tem compradores e de outro lado vocês tem vendedores. É basicamente isso, tá certo? É o nosso modelo econômico básico do capitalismo, onde você tem um lado de gente que oferta e outro lado de gente que demanda, tá certo? Então, é basicamente isso. É isso que vocês estavam pensando e não disseram, né? Não sei por quê. Então, nesse modelo de economia, de mercado, a gente tem as duas leis que vão fundamentar esse modelo, que é essas leis que a gente já falou, né? A lei de oferta e demanda. Então, a gente vai estudar como essas leis interferem nesse mercado, como essas leis elas vão modificar tudo, como é que essas leis elas vão determinar a questão dos preços, como é que a gente pode ver essa questão do preço, da quantidade de equilíbrio. Então, a gente vai ver isso em um aspecto mais macroeconômico e também vamos ver como é que essas leis interferem no aspecto também microeconômico, quando a gente for calcular, né, os preços e as quantidades de equilíbrio de certos produtos e serviços, tá certo? Então, meio que a gente vai estudar isso. Pois é, basicamente isso, tá certo, Miguel? É uma economia que é baseada em um lado, pessoas que compram e outras pessoas que vendem. Praticamente isso. Economia de mercado. Quem pode continuar com o texto? Vamos lá. Quem pode continuar? Meu povo, vocês participem da aula. Tudo calado. Vamos lá. Quem pode ler? Para ler? Começa aí, vivemos, né? Exatamente. Vivemos em uma economia de mercado, mas o que isso quer dizer? Na aula passada, identificamos as 3 funções básicas que qualquer sistema econômico deve resolver: o que produzir, como produzir e para quem produzir. Em uma economia de mercado, estas 3 funções básicas são resolvidas pelos consumidores, firmas e governos, interagindo em um mercado. De outra forma, em uma economia planificada, estas 3 funções são resolvidas pelo governo central. Então, na economia de mercado normal, né, essa que a gente vivencia dentro do Brasil, que faz parte do sistema capitalista, é composto praticamente, de um lado, firmas, né, empresas, pessoas que vendem, né, que ofertam produtos e serviços, e de um lado, fornecedores, né, as pessoas que demandam, né, que compram produtos e serviços. E de um lado também o governo, né, esqueci de incluir a questão do governo, que também vai regulamentar, né, aspectos entre quem compra e quem vende, né, o governo também. E o governo também atua também dentro dessa parte, né, o governo tanto demanda como ele também oferta, né, produtos e serviços. A gente vai ver também esses aspectos do governo. Mercado, outra pessoa, para a gente continuar. Posso ler, Pedro? Pode, Helenice. Todos os dias escutamos ou lemos algo que trata sobre mercado. Basta abrir os jornais, assistir à televisão ou mesmo visitar as ruas da cidade. Em sentido geral, o termo mercado designa um grupo de compradores, lado da demanda, e vendedores, lado da oferta, de bens, serviços ou recursos que estabelecem contato e realizam transações entre si. As transações no mercado são realizadas quando compradores e vendedores acordam com um determinado preço. Até aqui, nenhuma novidade. Aí você já parou para pensar como os preços são determinados? Como podemos fazer previsões para mudanças de preços, mesmo não estando participando do mercado diretamente como comprador ou vendedor? Se existissem milhões de transações no mercado todos os dias, a cada transação tem uma característica diferente, como essas previsões podem ser feitas? A resposta para essa pergunta está no uso de um modelo econômico, que organiza e sintetiza as principais relações existentes entre as variáveis econômicas de um mercado.
Obrigada, Lenice. Então, aí nós temos várias perguntas, né? Que eu fiz hoje de manhã, né? Vocês já pararam para pensar como é que esses preços são determinados, né? Como é que os preços são determinados, como é que a gente pode fazer uma previsão, né, de mudança de preço, né? Então, todas essas questões a gente consegue prever quantitativamente através, né, desses modelos econômicos de oferta e demanda, né? A gente consegue, através de equações matemáticas, determinar essa questão, tanto do preço como da quantidade de equilíbrio de determinados produtos e bens, tá certo? Então, a gente vai ver esse modelo econômico, né, nas próximas aulas, não vai ser nessa aula de hoje, vai ser nas próximas aulas, né? Mas a gente vai ver também que esse mercado, ele também está segmentado através de estruturas que a gente vai chamar de estruturas de mercado, né? A gente vai ter algumas estruturas que vão nortear, né, que vão formar todo o nosso mercado existente. Os chamados, a gente tem os monopólios, os oligopólios, os monopsônios, os oligopsônios, as concorrências monopolistas e a própria concorrência perfeita. Mas tudo isso a gente vai falar, né, nas próximas aulas. A gente vai debater um pouco sobre o que seriam essas estruturas de mercado, como é que elas funcionam, né, qual o papel delas dentro da economia, o que elas fazem, né? A gente vai estudar isso depois, tá certo? Mas vamos lá. Esse modelo econômico, ele existe, né, praticamente dois lados. Então, vamos lá. Quem que pode ler esse primeiro lado, que é o lado dos compradores? Quem pode ler? Outra pessoa. Vamos lá? Eu posso ler, Pedro? Pode, Laiane. Leia lá. O lado dos compradores é constituído tanto de consumidores, que são compradores de bens e serviços, quanto de empresas, que são compradoras de recursos, trabalho, terra, capital e capacidade empresarial, utilizados na produção de bens e serviços. Ali também do lado dos vendedores. O lado dos vendedores é constituído pelas empresas que vendem bens e serviços aos consumidores e pelos proprietários de recursos, trabalho, terra, capital empresarial, que os vendem ou arredam para as empresas em exportação. Pronto, então nós temos dois lados, né? Nós temos de um lado os compradores, que é constituído pelos consumidores, são aquelas pessoas que vão demandar, né, produtos e serviços. Então, são aquelas pessoas que necessitam, elas não fabricam, né, não produzem aqueles bens, né, da economia, aqueles bens escassos, então por isso que eles compram. E de outro lado, nós temos o lado das pessoas que ofertam, ou seja, o lado dos vendedores, que é constituído tanto pelas empresas, né, que vendem os bens e serviços, como também o governo, né? O governo também ele oferece alguns bens e serviços, né? Então, nós temos os compradores e de um lado os vendedores. Então, o modelo econômico, ele é composto, né, por variáveis econômicas e pressupostos de comportamento. No modelo econômico de demanda e oferta, as principais variáveis econômicas são o preço e a quantidade do produto negociado pelo mercado. E o principal pressuposto desse modelo é de um mercado perfeitamente competitivo. E aí a gente vai entender quais são as características desse mercado perfeitamente competitivo. Ele também é conhecido como concorrência perfeita, né? E o que seria? Quem pode ler? Quais são as 3 características desse mercado perfeitamente competitivo? Pronto, Ruth, pode ler. Principais características, Exato. Principais características de um mercado perfeitamente competitivo. 1. Um número muito grande de vendedores e compradores no mercado. Cada agente econômico não tem poder de influenciar o preço individualmente. 2.
Os produtos negociados nos mercados são homogêneos. Os produtos de todas as empresas do mercado são muito parecidos. Exemplo, produtos agrícolas e petróleo. 3. Cada vendedor no mercado escolhe preço e quantidade de forma a maximizar seus lucros. E cada comprador no mercado quer tirar a maior satisfação possível do bem ou serviço negociado. Obrigado, Ruth. Então, essa seria a concorrência perfeita, né? Seria o ideal. Só que isso acontece, né? Raramente acontece. Acontece às vezes em alguns tipos de mercado, em algumas coisas, mas isso é raro de acontecer na economia real. Então, o que seria, né, um mercado perfeitamente competitivo? É um mercado onde você tem um grande número de compradores para um grande número de vendedores, né? Esse seria um mercado, né, onde você tem muita gente que compra, mas também você tem muita gente que vende. Então, a gente poderia dar o exemplo, por exemplo, aqui no Ceará, do mercado de milho, né? A gente tem muitos produtores de milho, então praticamente a maior parte da população aqui é agrícola, né? Nos municípios vizinhos, tanto Icó, como Oroz, quanto Iguatu, né? Esses municípios aqui vizinhos praticamente produzem milho, né? É uma cultura que, por mais a questão da estiagem, mas muita gente aqui planta milho, então a gente tem tanto um grande número de compradores como de vendedores. Então, o exemplo que eu posso dar aqui da nossa região é a questão do milho, né? É um mercado de concorrência perfeito, porque você tem um grande número de compradores e também de vendedores. Os produtos negociados são homogêneos, então é praticamente a mesma coisa, no caso é milho, né? Todo mundo compra e vende milho, é um produto essencial, né, para a economia. E o 3, né? Cada vendedor no mercado escolhe o preço e a quantidade da forma a maximizar os seus lucros. Então, se eu produzo milho, eu né, negocio o preço da maneira que eu vou, né, conseguir mais lucro. É lógico que quando tiver muito milho disponível, quando tiver muita gente ofertando, né, o preço tende a cair, porque muita gente está vendendo milho e tem pouca gente comprando. Mas se a gente tiver muita gente vendendo, mas também muita gente comprando, acaba que você, né, consegue oferecer o milho pelo um preço, né, razoável. Então, esse seria o ideal, né? Esse seria as características ideais, né, para o mercado um mercado perfeitamente competitivo. Só que isso raramente acontece, né? Na economia, a gente tem algumas estruturas de mercado que a gente vai comentar depois, mas, por exemplo, eu vou citar algumas aqui. A questão do monopólio. O que é o monopólio? É quando uma única empresa oferece, né, produtos e serviços. No nosso país, a gente tem alguns tipos de monopólio. Por exemplo, vou citar o monopólio da energia elétrica. Nós temos apenas aqui no Ceará apenas uma única empresa que oferece energia elétrica. Não tem mais de uma empresa. É um monopólio, né, a questão da energia elétrica. Você também tem um monopólio da questão do petróleo, né? Só quem produz petróleo no Brasil é a questão da Petrobras. Então, você tem um monopólio da questão, né, da questão da produção petrolífera no país. Então, quando uma única empresa, né? Mono significa uma. Então, quando apenas uma única empresa controla todo o mercado, né, de produtos e serviços de determinado bem, ela é chamada de empresa monopolista, né? Quando você tem algumas empresas que controlam, ou seja, mais de uma, você tem a questão do oligopólio, né? Exemplos de oligopólio, a questão das empresas de telefonia, né, no país, como a gente tem algumas, né, como Claro, né, Claro, Oi, TIM, Vivo, acho que são essas 4, não deve ter mais do que isso. Você tem oligopólios na área também de internet, né? São poucas empresas que oferecem esses produtos e serviços. Na área de televisão também, se tem poucas empresas, né? Nessa parte das comunicações. E se a gente for pegar também, tem várias áreas que a gente tem essas estruturas de mercado.
Tem os monopsônios, né? Os monopsônios é quando a gente tem um único comprador, né, para vários vendedores. Tem uma empresa monopsonista que atua bastante no mercado aqui local, que é a Betânia, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Betânia, mas a Betânia, ela compra leite de vários produtores aqui da região, né? Icó e região. Então, ela compra, é uma única empresa que compra de vários vendedores. Então, é o monopsônio, que seria o inverso do monopólio, né? No monopólio, você tem um único vendedor para vários compradores. O monopsônio é o contrário, você tem um comprador para vários vendedores. Então, a gente vê que no mercado, a gente tem várias estruturas de mercado, né? O ideal seria a gente ter a concorrência perfeita, né? Onde você teria, de um lado, muitos vendedores e, de um lado, muitos compradores. Porque tendo muita concorrência, né? De um lado, muitos vendedores com muitos compradores, acaba que o preço se torna que é acessível para todo mundo, tá certo? Então, quando você tem estruturas de mercado com monopólios, oligopólios, monopsônio, esses agentes acabam controlando o seu preço, né? Controlando o preço do produto e serviço, ele tem um poder maior, né, de controle desse preço, então ele vai controlar de acordo, né, com os seus interesses. Tá certo? A gente pode, né, dar continuidade com o texto. E acho que terminar, né, que só falta esse parágrafo. Quem pode ler esse parágrafo aqui? Os pressupostos. Eu poderia. Pronto, lê aí, Paulo, só para a gente finalizar. Os pressupostos de um modelo são importantes para simplificar uma situação complexa e focar no objetivo principal a ser investigado. Sabemos, por exemplo, que o número de transações no mercado é muito grande e que cada comprador ou devedor pode ter um comportamento diferente na hora de realizar um negócio. Se pressupusermos um comportamento padrão médio para todos no mercado, as empresas querem maximizar seus lucros, por exemplo, podemos tornar um modelo de análise factível e de grande utilidade para identificar fenômenos econômicos. Veremos isso a seguir com a teoria da demanda e da oferta. Pronto. Essa teoria da demanda e oferta a gente vai ver, né, na próxima aula de economia, que vai ser de hoje, né, a 15 dias, né, que na próxima semana é feriado, tá certo? Então, 7 de setembro a gente não trabalha, é feriado nacional. E aí, na outra segunda-feira, a gente vai estudar um pouco mais sobre essa questão desses pressupostos, tá certo? Vocês aí vão ter, né, o feriado aí, vão estar ricos. Eu vou só explicar aqui a atividade da semana, já que vocês vão estar aí bastante folgados com o feriado, aí vão ter tempo para fazer a atividade. É bem pequena, tá certo? A segunda e a terceira eu já expliquei. Já dei até a resposta para vocês, então é só copiar lá do PDF lá. Só a primeira é que vocês vão ter que traçar um pequeno comentário, né, de 10 a 15 linhas, né, falando sobre a validade, né? A Ruth, ela leu lá as 3 características de um mercado perfeitamente competitivo. Então, quero que vocês tracem sobre se realmente essas 3 características, elas realmente podem acontecer no mundo real, né? É algo utópico ou não? Eu citei para vocês o caso do mercado de milho local, né? Eu falei que o mercado de milho no município, né? Nesses municípios aqui, Coróis, é considerado como um mercado de concorrência perfeita. Mas existem outros exemplos de concorrência perfeita. Eu queria que vocês pesquisassem e eu queria que vocês trouxessem esses exemplos para a próxima aula. Então, nesse pequeno comentário, vocês podem falar sobre esses mercados de concorrência perfeita e eu quero que vocês digam se realmente essa concorrência perfeita, a validade desses pressupostos, se realmente isso realmente acontece ou não na nossa realidade. Então, eu quero que vocês comentem sobre isso. E um comentário pequeno, né, de 10 a 15 linhas. A segunda e a terceira eu já comentei, tá certo? Então, já dei praticamente a resposta da terceira para vocês. Então, é só pegar lá dos PDF. E aqui na segunda, é só para traçar um comentário acerca desses 3 perfis. Alguém tem alguma dúvida nas questões?
Ó, aí amanhã, dia 1º de setembro, né? O ano tá acabando. Amanhã a gente não vai ter aula, tá certo? Por que amanhã a gente não vai ter aula? Porque marcaram um planejamento de última hora e o planejamento vai ser a partir de 9 horas. Então, como eu vou estar no planejamento, não tem como eu dar aula. Mas eu deixei uma atividade para vocês, tá certo? Deixa eu só mostrar. Vocês vão ler, tá certo? Vocês vão ler o capítulo aqui da teoria clássica. Então, vocês vão ler, né, esse capítulo e vão fazer o fichamento, tá certo? São 16 páginas. Vocês vão ler, então, não tem a aula, mas tem a atividade, tá certo? Então, vocês vão ler esse PDF da teoria clássica e vão fazer o fichamento, né? Tá aqui o fichamento, aquele é o mesmo texto, né, dos outros. Então, vocês vão ler e fazer o fichamento e quando for na semana que vem, eu explico bem direitinho, né? Eu vou continuar a explicar a questão da teoria clássica. Tá certo? Alguma dúvida? Vocês estão... Depois dos dias de luta, tá vendo os dias de glória, né? Vocês estão... Ou vocês engraçados.